Olá, ticos e ticas! Hoje nós vamos fazer uma breve revisão e correção de algumas das atividades aí do livro, tá? Principalmente que estão faltando. Qualquer coisa vocês vão apertando pause e observar quais são as atividades que já foram feitas, corrigíveis, está tudo certinho. Nós vamos falar aí sobre o capítulo 2, que a gente começou a falar antes da pandemia, né? Celebrações e festividades. Nós falamos sobre várias festividades que ocorrem em alguns países que falam espanhol. Que inclusive falamos sobre o Castillo Humano, que ocorre em Andaluzia, em Catalunha, quer dizer, que às vezes chega a mais de 500 pessoas, né, no Castelo Humano, que inclusive já ganhou o Guinness Book. Falamos sobre o Carnaval de Oruro, e o que eu mais enfatizei foi o Dia de los Muertos, que ocorre em 2 de novembro, em México, que é um dia muito festivo, que as pessoas le gustam de usar fantasias, le gusta de vestir de calaveras e de Catrina. Também gustam de hacer altares para os muertos, com tudo que o muerto gusta. Por exemplo, se foi um niño que morreu, le gusta de poner gulosinas, dulces, la foto del muerto, la comida que el muerto gusta, la bebida que eles também gustam, e vão celebrar hasta el cemitério para compartilhar tudo que o muerto gusta com sua família. Vamos a empezar alguns vocabulários, tá? Que tem na página 27. Tem acá os adornos, que são os enfeites, que são os elementos festivos, né? La atracción, que são as atrações. La danza, el desfile, que aqui no Brasil tem muito, principalmente el 7 de setembro, dia da independência do Brasil. El dia festivo, que são os feriados, né? El disfraz, que são as fantasias. La feria, la fiesta, temos várias fiestas. Exemplo de cumpleaños, que é de aniversário. Los fuegos artificiales, los globos, que são os balões, la hogueira, que utilizamos na fiesta junina, la invitación, que são os convites, la música, el regalo, que é o presente, e el traje típico. Temos aqui também alguns vocabulários, né, de alguns dias festivos. Temos el Año Nuevo, la Páscoa, la Navidad, que é o Natal, Dia de la Independência, Dia del Descobrimento, Dia de São Valentim, que é utilizado no dia 12 de julho, que no caso Dia dos Namorados aqui, Dia del Trabajo, Dia de las Madres, Dia de los Padres, Dia Internacional de las Mujeres. Então, tem vários e vários dias festivos, né? Aí nós temos, na terceira questão, aí na página 29, nós temos alguns dias, né? Por exemplo, 1º de maio, nós temos o Dia de Trabalho, dia 2 de abril, o Descobrimento do Brasil, o 8 de março, o Dia Internacional de las Mujeres, dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Aí temos também segundo domingo de maio, Dia de las Madres, segundo domingo de agosto, Dia de los Padres, aí dia 12 de outubro, Dia de los Niños. Então tem várias e várias festividades no Brasil. Vamos a reconhecer novamente as perífrases do futuro. Lembrando, isso aqui eu já fiz um vídeo, né, falando que eu vou conjugar o verbo ir. Lembrando que eu sempre tenho que conjugar esse verbo ir. Vou colocar mais uma preposição a. E vou utilizar um verbo no infinitivo, tá? Então, se eu for levar numa frase, o que eu vou querer? Eu já vou colocar o verbo no infinitivo entre parênteses no final da frase. Então, vocês têm que lembrar de fazer a conjugação desse verbo ir, tá certo? Então, nesse verbo ir, fica assim. Yo voy, tu vas, ella va, nosotros vamos,
vosotros vais e eles vão. Então, vou a escrever uma carta para minha madre. Nosotros vamos a escuchar música. Então, sempre eu tenho que lembrar desses 3 termos, tá? Verbo ir, verbo a, verbo ir, preposição a e o verbo no infinitivo, tá? Lembrando desses 3 termos. Porque o que eu já vi nas correções de algumas atividades que eu vi de vocês, que vocês estão esquecendo de colocar a conjugação do verbo ir. Vocês só estão colocando o verbo no infinitivo. E não é assim. Lembrando que tem que ser os 3. Conjugação do verbo ir, mais a prep a, mais o infinitivo, tá? Vamos aqui, ó. Primeira questão. Essa primeira questão, vocês vão sublinhar a forma correta do verbo ir, que tem assim. Este mês, el ayuntamiento de Oruro. Tá perguntando assim, se vá ou vas a empezar a planear el carnaval del próximo ano, tá? Então, este mês, el ayuntamiento de Oruro. Eu estou me referindo a ele, falando dele. Então, se eu estou me referindo a ele, está na terceira pessoa, por isso que fica vá. Pode prestar atenção aí, que ó, tá aqui o infinitivo conjugado, verbo ir, vá, mais a preposiçãozinha aqui bem pequenininha, esse a, mais o verbo que já está no infinitivo, tá? Terminou com ar, com e com i, que são esses verbos que estão no infinitivo. Na letra B. Voy a ver el desfile de celeteiros em mis próximas vacaciones em Colômbia. Lembrando, o verbo ir conjugado, mais o a, mais o verbo no infinitivo. En nuestro próximo viaje a Espanha, vamos a visitar la ciudad de Tarragona para ver el concurso de carteles. D. Viajas a Argentina el 2 de marzo. Sim. Vas a conocer Mendoza. Visita la fiesta de vendimia, que es belíssima. Letra E. Vas a poder comer el famoso pan de muerto y las calaveritas de azúcar en vuestro próximo viaje a México en noviembre. Este año los organizadores de Ichiraime dijeron que van a preparar una presentación especial durante la celebração principal. Só que lá na prova e nas atividades que eu gosto de fazer. Lembrando que eu gosto de utilizar esse verbo aqui, ó. Por exemplo, o verbo ver dentro de um parêntese, né? Final da frase, eu boto lá o verbo ver. Isso vai dar para vocês entenderem. E eu vou deixar o espaço, que esse espaço é justamente para vocês colocarem o verbo ir, que já vai estar subentendido lá no enunciado da frase. Aí o verbo ir, vocês vão lá, bota vou. Aí vai a preposiçãozinha a, mais esse verbo que está no infinitivo aqui entre parênteses, ver. Tá? Então, eu quero desse estilo aqui, ó. Na segunda questão. É o estilo aqui da segunda questão, basicamente, tá? Que tem assim. Vocês vão olhar esses verbos no infinitivo que está dentro do quadrinho aí e vão conjugar o verbo ir e colocar a preposição. Tem letra A. ¿Cuántos adornos por la calle? Es porque la próxima semana los vecinos, então me refiro a los vecinos que está na terceira pessoa do plural, então van a hacer un desfile del día del descubrimiento. B. ¿Cómo vas a adornar el salón para el cumpleaños de Matías? Aí tem assim, creio que vou, né, porque está fazendo a pergunta como se fosse para mim, eu respondo, né, primeira pessoa. Vou a colgar globos e proponer del techo. Sim. Olá, ticas. Que hacen por aqui? Elas falam, né? Elas respondem a pergunta deles na primeira pessoa. Vamos a comprar um regalo para o Dia das Madres. D.
¿Por qué has llamado al Carlos para cenar hoy en tu casa? Porque él tiene una letra muy bonita y va a escribir las iniciales de los invitados en las invitaciones de nuestra boda. E. ¿Para qué quieres que hagamos una lista de compras? Porque si vosotros vas a ofrecer, que se vas se refere a vosotros. Comida en vuestra fiesta. Tenéis que saber todo lo que necessitais comprar. Aqui nós temos as formas de cortesia, né, que eu falei. Que as formas de cortesia, nós temos formal e informal. A formal, eu utilizo usted ou ustedes, que eu utilizo para pessoas mais velhas, pessoas que têm um posto de destaque, no caso, governador, presidente, e pessoas que eu não tenho intimidade, né? Pessoas que eu não tô, por exemplo, conhecendo agora, eu não vou já dizer, tu, e aí, como é que tu tá? Não é assim, não. Eu digo logo assim, como você estás? Porque eu não tenho intimidade com ela, né? E já o informal, eu utilizo o tu, o vos ou vós outros, que são a segunda pessoa, do singular e do plural. Eu utilizo para pessoas mais jovens, para pessoas que eu tenho mais intimidades, como amigos, também parentes, né? Aí nós temos aqui, na terceira questão, na página 32. Nós temos aí um correio eletrônico que fala: estimada professora, estou solicitando uma beca para estudar uns meses em Peru. Me gustaría armar um proyecto de maestría sobre aspectos culturales en ese país, heredados de las civilizaciones indígenas. El plazo termina mañana y necesito una carta de recomendación de algún profesor del curso. ¿Podría usted escribírmela? Sé que está muy ocupada por el final de semestre, pero le agradecería si me ayudara. Perdóname por molestaria. Atentamente, Jimena. Então, a letra A está perguntando assim: em que notas o tipo de relação que tem Jimena com sua interlocutora? Aí, ó, pode prestar atenção que é um tratamento formal, porque ela se refere a usted. Que ela diz assim, ó, poderia usted escrever-me lá, tá? Que ela utilizou a terceira pessoa do singular, usted. Letra B. Quais fórmulas de cortesia sou Jimena? Que é, ó, poderia usted escrever-me-la? Ou le agradeceria se me ajudara, lembrando que esse le é um pronome complemento, tá na terceira pessoa. Porque lembrando, usted tá na terceira pessoa. Aí, perdona-me por molestaria. Na letra C. Que estratégia usou Jimena em cada fórmula de cortesia? Aí ela fala, Jimena apelou a uma boa vontade do interlocutor e lhe pediu perdão ao interlocutor para atenuar sua petição. Então, ela fez um pedido de forma mais amena, né? Justamente para ver se ela conseguiu atender esse pedido dela. Aí, por fim, expressou gratuidade ao interlocutor antes de conseguir o que queria. Então, ela foi bem educada. Aqui, essa transcrição de áudio, eu coloquei aqui porque muitos dos alunos não têm o CD. Então, quem não tem o CD, lê direitinho, tá? Para responder o exercício aqui dessa página, da página 33. Que aqui ele se remete basicamente a algumas formas de aniversário de algumas localidades, tá? Por exemplo, aqui, ó, as civilizações gregas, egípcias, romanas, celebram o cumpleaños por honrar os deuses. Então, eles se referem ao aniversário, mas para fazer um culto aos deuses, aos nobres e os governantes, tá? Não tanto para comemorar, assim, seu aniversário, como a gente faz aqui. Aí também, tem alguns povos que criaram essas formas de felicitações, de dar presentes e hacer uma fiesta para cada ano de vida, se protegia
al que celebraba los malos espíritos. Então, eles faziam essas festas justamente para afastar os maus espíritos, né? E garantir a sua seguridade, a sua segurança, de ter um ano bem, de ter um ano mais tranquilo. Então, por ser uma celebração pagana, es decir, sem um fundamento religioso, os cristianos lá rechaçavam. Então, antigamente os cristianos, eles não aceitavam, não gostavam desse tipo de festa, né? Que para eles era como se fosse uma celebração pagana. Aí ela só veio ter uma celebração bem difundida, uma celebração que para eles teriam um sentido maior, depois que começou a ter o Natal, né? Que se referia justamente ao aniversário do nascimento de Jesus, de Cristo. Aí, a partir daí, foi que ela teve um fundamento maior, que era como a gente celebrava o nascimento de Cristo, né, que é no Natal. Aí os cristianos começaram a celebrar seus aniversários também. Aí, única religião que não celebra os seus aniversários, que inclusive falei no texto, é os Testemunhos de Jeová, tá? Então, aí tem várias e várias formas e falando como é que alguns povos se comportam diante do aniversário de cada família. Que aqui, inclusive, ele se refere também que no Canadá, alguns das crianças eles melam os seus narizes de manteiga, que é uma tradição religiosa. Então, vamos aí, ó. A primeira questão é para vocês lerem um texto, né? A segunda, para vocês completarem. Segundo os testigos de Jeová, el cumpleaños es una fiesta pagana, pues en la Biblia no hace referencia a la celebración del nacimiento, sino de la muerte. B. El cumpleaños era celebrado em las culturas egípcias, griegas e romanas. Lembrando que essas culturas eles celebravam mais para adorar os deuses. C. Las antiguas civilizaciones celebraban el cumpleaños de sus dioses nobles y gobernantes. Então, creiam que hace una fiesta para celebrar a vida protegida y el cumpleaños de los malos espíritus. D. La famosa canção de cumpleaños foi traduzida del inglês, al menos 18 idiomas. Na terceira questão, letra A. Os cristianos não celebravam o cumpleaños porque era uma celebração sem caráter religioso. B. A celebração que contribuiu para difundir o cumpleaños foi a Navidad, que celebrava o nascimento de Jesus Cristo. C. Um exemplo de prejuízo mencionado é que as mulheres e a classe baixa não soliam participar das fiestas del cumpleaños nas civilizações antigas. Principalmente no caso, eles deu um exemplo aqui da Cleópatra, que só era permitido a algumas mulheres, mas mulheres de classe baixa não era permitida para celebrar as festividades, né? No caso, o aniversário dela. D. La tradición curiosa de Islanda es que toman al cumpleaños por los pies, lo pone de cabeza para darle golpecitos en el suelo. Aí nós temos, além disso, aí na página 34, temos um texto falando sobre as falhas de Valência. Aqui vocês podem ler direitinho, até mesmo para o texto, para o vídeo não ficar tão grande, tá? Aqui tá a resposta, então letra A, primeira letra A é primeira, F, V, V, F, V. Aí aqui na segunda, inclusive, qual é a origem do nome falha? Falha era o nome que davam nas hogueiras que os carpinteiros incendiam em horno a su patrono San José. B. ¿Por qué los carpinteros quemaban sus parotes? Porque con el fin de invierno y la llegada de la primavera y al hacerse los días más largos, ya no era necesario
para darle la luz en sus talleres. C. ¿Qué sátiras o críticas hacían las fallas en el pasado? Exponía la vergüenza política y se quemaban simbólicamente personas, situaciones de la calle o barrio donde se plantaban la falla. D. ¿Qué aspectos de las fallas fueron abandonados y por qué? Fueron abandonadas las sátiras para centrarse en su vertiente más artístico, porque en 1895 se crearon los premios a las fallas más artísticas. E. ¿Cuántos días duran esta celebración? ¿Y en qué mes le realizam? Duram 5 dias e realizam em março. Nós temos aqui a separação de sílabas. Não vai cair na prova, mas em questão de entendimento mesmo, tá? Aí as consoantes formam sílabas como vogal seguintes. Por exemplo, essa aqui é igual ao português, né? Celebrar. Então, sempre quando tem a separação por consoante, por vogais, nós vamos separar. Logo após a vogal. A consonante forma sílabas com a vogal anterior. Quando, tá? Então, o no. Fica a mesma coisa do português. Está ao final da palavra. Então, sempre quando tem uma consoante no final, né, sobrando, eu vou utilizar junto com a última sílaba. Quando eu venho duas consoantes juntos, está aí a formação de duas consoantes, eu vou sempre utilizar a mesma sílaba. Aí aqui do mesmo jeito do branco. Como tem branco, quando eu venho duas consoantes separadas e elas forem diferentes, né? Aí eu vou separar elas. Inclusive quando tiver o T, na sua constituição eu utilizo rit, bom, separo. E aqui, ó, quando sempre tem grupos que na sua constituição vem as duas consoantes que vêm junto com o R e o L, eu vou sempre utilizar elas sempre na mesma frase, como tem celebrar, aplauso. E aqui é bem parecido com o português, tá? O único que não vai ser parecido é quando dois vocais de tongo queiram a mesma sílaba. Então, no espanhol, aí tem uma junção de um ditongo, que ela forma uma sílaba só. Emoción. Então, esse sion, ele é utilizado sempre junto, ele não se separa, tá? Aí, coração, também, sempre junto. Lección, ele sempre vai vir junto. Do mesmo jeito, quando tem dois vocais, uma fuerte e uma débil. Uma vogal forte e uma fraca. Ou então, duas vogais fracas, elas vão ficar juntas, tá? Que são os ditongos, como féria, prejuízo, tá bom? Os hiatos, igual do português, eles vão se separar, tá certo? Então, a separação é basicamente isso. E hasta la próxima, estudem para la prueba. E hasta luego.